Bom dia de domingo. Eu sempre gostei muito de trabalhar no domingo. Eu sentia que no domingo eu produzia muito. Eu lia, fazia fichamentos. E eu venho aqui dar uma dica àqueles que gostam da pesquisa. Primeiro é que quem gosta de pesquisa, quem está começando como monitor ou num projeto, né, tem que ler os textos sobre a ciência, sobre a metodologia. Então eu aconselho ler o livro de Metodologia Científica de Servo e Bervia. Então esse livro aqui. Por quê? Porque com esse livro você vai aprender o que é a prática da pesquisa, a estrutura e a apresentação e a publicação dos trabalhos científicos, a metodologia e a elaboração de teses. É necessário conhecer estes livros. O segundo livro, que vai dar um grande suporte para aqueles que desejam a pesquisa, a vocação de cientista e de pesquisador, é exatamente este aqui. Roberto Jarre Richardson, Métodos e Técnicas de Pesquisa na área das ciências sociais. Esse livro é importante por quê? Porque ele aqui reúne os mais importantes métodos de pesquisa, as técnicas, como formular um problema, um planejamento de pesquisa, a coleta das informações, a elaboração de um plano de pesquisa e a execução da pesquisa, as técnicas de coleta, de codificação dos dados, como preparar questionários, o que é amostragem, até o relatório de pesquisa, ele deixa muito claro, ele mostra muito bem. Então eu sempre mandei os meus alunos que trabalhavam comigo em pesquisa fazer leituras destes livros. Porque num livro como esse eu tenho o roteiro de um projeto de pesquisa. Desde a justificativa, o objetivo geral, os objetivos específicos, as questões de pesquisa, o método de abordagem, o método de procedimento, o marco teórico, a revisão, como se fazer a revisão, a leitura, os tipos de leitura, tudo isso a partir da leitura deste livro, Pesquisa Social, de Roberto Richardson, vai ajudar todo mundo que deseja pesquisar. Mas vale lembrar que aqueles que desejam a pesquisa têm que aprender também outros pequenos detalhes para entender o que é pesquisa. E o livro que eu até os dias de hoje achei que fosse o mais interessante foi o de Alfonso Trujillo Ferrari. O livro de Alfonso Trujillo Ferrari, Metodologia da Ciência. Então, nesse livro, além de todos os métodos e técnicas de pesquisa, esse livro vem mostrar também o que é o conhecimento científico e suas características, o conhecimento religioso e as suas características, o conhecimento popular e as suas características, o conhecimento filosófico
e suas características, além de mostrar os caminhos do projeto de pesquisa, o tema, o problema, além do tema e do problema, como elaborar uma justificativa, os objetivos, o objetivo geral, os objetivos específicos, como fazer o desenho do método, qual é o método da abordagem, qual é o método de procedimento, como vai ser a análise, a discussão dos resultados, o relatório, as diferenças entre uma tese de doutoramento, entre a dissertação de um mestrado e as monografias de conclusão de curso, chamadas hoje de TCC. Então eu aconselho essa leitura muito boa. Uma outra leitura, que é um guia de eficiência nos estudos, é um livro de João Álvaro Ruiz. Esse livro de Ruiz é importante, muito importante para os cursos universitários de graduação. Por quê? Porque ele vai ajudar nos primeiros passos da vida universitária, para que você possa desenvolver hábitos de estudo e técnicas de trabalho que torne você um estudante produtivo. Então ele vai mostrar o que é o conhecimento vulgar, o conhecimento mítico, o conhecimento intuitivo, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico. Ele vai estimular o estudante universitário a ser um futuro pesquisador. O próximo livro é um dos mais vendidos, pelo menos na década de 90, até 2020, Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi, nos seus 3 livros, ou no seu primeiro livro, Fundamentos da Metodologia Científica. Então esse livro também é importante, porque através desse livro eu vou aprender como fazer um fichamento, como fazer um resumo, como ler. Eu vou aprender a estrutura de um projeto científico desde a capa. Então, é importante tudo isso? Sim, não é? Eu tenho que saber o objetivo, fazendo a pergunta, para quem? Por quê? Eu tenho que entender o meu tema, a delimitação do tema, as limitações geográficas e temporais. Qual é o objetivo geral? Quais são os objetivos específicos? Então, quando eu estou falando em justificativa, eu estou dizendo por quê. Quando eu estou falando no objeto de pesquisa, eu digo o quê? Qual é o problema de pesquisa? A hipótese básica. Se tem hipóteses secundárias, quais são as variáveis? Variável ordinal, variável dependente, variável interveniente, variável independente. E a metodologia? É por onde eu vou caminhar na pesquisa. Então a pergunta é como? Com que? Aonde? E quanto? Então eu tenho a descrição de como será aplicado as técnicas, a delimitação dessas técnicas, a amostra, a caracterização da amostra, a seleção, o embasamento teórico e metodológico, a revisão da bibliografia, a definição dos termos, o orçamento da pesquisa, quem vai patrocinar, se é o CNPq, se é uma política através de bancos, os instrumentos de pesquisa,
e, por fim, a bibliografia. Daí a importância da leitura de tudo isso. E, por último, um livro bem teórico sobre o desenvolvimento do conhecimento, não é? Então você tem que ler Thomas Kuhn, você tem que ler Popper, você tem que ler O Ponto de Mutação. Então nós aconselhamos este livro, A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento, de Lakatos. Eu desejo a todos vocês que se interessam pela pesquisa, que um dia querem ser pesquisadores, comecem a fazer essas leituras. Até breve.